cronistas medievais afirmam que as crianças surgiram de um desses poços. O mapa de Lunan lhe mostra que as covas de lobo, ou pelo menos uma vala, deveria estar nesse bosque. Se estou lendo o mapa corretamente, estamos na posição que John Wiley nos mostrou. Ele disse que havia uma vala. Devo dizer que não vejo sinal disso, mas o que me chama a atenção é que à minha esquerda, o crescimento da vegetação é obviamente de cor diferente, em um padrão mais ou menos circular. Isso poderia ter sido um poço que foi aterrado e, dependendo da profundidade, poderia ter servido de esconderijo para as crianças. E talvez seja isso. A visita ao bosque não foi tão esclarecedora quanto Lunan esperava. Ele volta ao vilarejo para encontrar um livro de uma pesquisa anterior que finalmente chegara. Publicado em 1621, o livro foi escrito 400 anos após as crônicas originais, mas refere-se às crianças verdes. A Anatomia da Melancolia é obra de um estudioso renascentista chamado Robert Burton. Escrevendo no início do século XVII, uma época de rápidas descobertas científicas, Burton propõe uma nova e surpreendente explicação para muitas peculiaridades das crianças verdes. E pode ser que aquelas duas crianças verdes que caíram do céu de lá vieram. A ideia de que o universo pode estar repleto de vida inteligente é o novo e emocionante movimento da primeira metade do século XVII. E aqui ele está, de maneira muito definitiva, sugerindo que as crianças podem ser de outro mundo. De acordo com as crônicas, uma das crianças morreu bem jovem. A outra, a menina, perdeu sua cor verde e acabou se casando com um dos moradores do vilarejo. Dizem que durante séculos, seus descendentes viveram naquele local. Mas o que dizer dessa explicação de um outro mundo para a aparição da menina? Lunan se encontra com um especialista em história da astronomia, o Dr. Alan Chapman, para saber se algo de estranho foi observado no céu na noite em que as crianças verdes apareceram. Algo que talvez ofereça apenas um suporte à estranha teoria de que as crianças teriam vindo de um outro mundo. Chapman conhece uma série de observações feitas por Gervase de Canterbury, um cronista medieval. Temos aqui a crônica de Gervase de Canterbury. E aqui temos: no meio da noite, uma luz surgiu no céu. E nela parecia haver uma vermelhidão. Rubi é vermelho. E apareceu no oeste, no meio da noite, talvez às 2 da madrugada. Ela lampeja e em seguida lança flechas de fogo no céu. Isso se encaixa perfeitamente em uma explosão muito grande da aurora. Sim, de fato. E sabemos que 1173 parece ser o período de máxima atividade solar. A atividade solar gera o fenômeno da aurora e, portanto, parece que temos aqui um maravilhoso relato detalhado de uma parte de um fenômeno natural, de forma alguma desconhecido na Idade Média. Chapman está convencido de que Gervase de Canterbury está descrevendo uma exibição da aurora boreal excepcionalmente brilhante, ou luzes do norte, talvez combinada a outro evento incomum. E isso só pode acontecer se você tem uma maravilhosa visão, e então um meteoro, uma bola de fogo aparece ao mesmo tempo. Mas será que esse relato poderia ser interpretado de outra forma? Se esses seres eram ou não extraterrestres, eu só poderia dizer da maneira mais clara, direta e absoluta: não.
Para os especialistas, a ideia da visita de um extraterrestre é simplesmente fantasiosa demais. Lunan está determinado a encontrar uma explicação racional para os extraordinários detalhes fornecidos pelos cronistas medievais. Ele começa investigando o aspecto mais impressionante da aparência das crianças: sua pele. Talvez isso seja o resultado de um problema médico medieval. A professora Ellen King é uma das principais especialistas em história da medicina. Ela ouviu falar de alguns problemas de pele incomuns que podem explicar a aparência das crianças e concorda em investigar. A pesquisa a leva ao Real Colégio de Médicos em Londres. Os registros ali mantidos datam de centenas de anos. Se a pele de alguém se tornou verde pelo fato da pessoa ter contraído uma doença rara ou devido a alguma outra causa natural, é aqui que estarão as evidências. Em Woolpit, Lunan tenta encontrar uma explicação para outra das estranhas qualidades das crianças: seu idioma, que ninguém conseguia entender. Um colega pesquisador, o curador de museu aposentado John Clark, rastreou um segundo relato contemporâneo da aparência das crianças verdes. Escrito por Ralph de Coggeshall, ele confirma os pontos-chave do relato de William de Newburgh e também menciona seu idioma estranho. O ponto que Ralph Coggeshall enfatiza é que ninguém conseguiu entender o idioma que as crianças falavam. Ele resume isso em uma frase muito simples: ninguém conseguia entender o idioma. Um dos idiomas que poderia tê-los confundido é o flamengo, de partes do que hoje são Bélgica e Holanda. O flamengo é uma língua estranha. Ela tem uma certa relação com o inglês, mas parece muito diferente. A região teve conexões com o Flamengo durante o período medieval. Um exército de mercenários flamengos foi contratado na tentativa de derrubar o rei da Inglaterra. Então, uma enorme batalha a oeste de Woolpit, em um lugar chamado Forham, a cerca de 10 quilômetros de distância, os flamengos foram mortos ou fugiram. Poderiam ter restado alguns flamengos procurando abrigo na região de Woolpit, e alguns deles poderiam ter trazido filhos com eles. E isso foi em 1173. 1173. Em que época do ano? Em setembro. Estamos falando provavelmente do final de julho, dadas as condições em que as crianças chegaram. E isso foi... Quando foi que você falou? Setembro? Setembro? Ambos os relatos dizem que as crianças foram encontradas quando a colheita ainda estava nos campos, talvez em julho ou agosto. Essa batalha aconteceu em setembro. Mas há uma segunda razão que faz com que Lunan continue cético. Durante essa época, o leste da Inglaterra estava bem conectado com os Países Baixos flamengos. Comerciantes e peregrinos regularmente cruzavam o Mar do Norte e talvez tivessem passado por Woolpit, a caminho de Walsingham ou Cambridge. Como Woolpit era uma cidade de comércio na principal rota de peregrinos na Inglaterra, imagina-se que teria havido movimentação de peregrinos passando por ali, e eles pelo menos conheceriam o som do idioma flamengo. Um traço flamengo não é muito convincente. A teoria flamenga pode ainda ser plausível, mas não explica tudo. Mais especificamente, a estranha aparência das crianças. Em Londres, a professora Ellen King descobriu alguns casos interessantes no Real Colégio de Médicos. Ela se encontra com Lunan. Muito bem, consegui informações sobre uma doença que acredito vá achar interessante. Conhecida como clorose de 1619. Cloros é a palavra grega para esverdeada amarelada, mas antes era doença de verde. Green sickness. A doutora King trouxe uma pintura de uma jovem que dizia-se sofria da doença verde. Veja o rosto. Ela tem uma estranha gama de cores. Há pontos violeta por aqui, ela está um pouco avermelhada nessa bochecha, pálida.
Ela é, obviamente, uma garota muito doente, mas ela não está de fato verde. A doutora King está convencida de que a doença verde é meramente um termo antigo para várias doenças que afetavam mulheres jovens. Acho que o que você está vendo aqui são realmente garotas com doença verde. E a palavra verde não está sendo usada no sentido de cor verde. Mas é uma metáfora. Uma metáfora, exatamente. É pelo fato de ser jovem, inexperiente, imatura. Sim, o título de William de Newburgh diz relativo a crianças verdes, e a palavra é viridis, ou viridis, que significa verde brilhante. Por que esse caso específico é tão especial e por que reagiram como se fosse algo que nunca tivessem visto antes? Certamente parecem muito mais verdes do que aquelas meninas com doença verde. Isso não faz sentido. A doença verde, ou clorose, começou como uma explicação promissora para a aparência das crianças. Mas, analisada mais profundamente, isso não faz sentido. Para Duncan Lunan, ainda falta uma explicação para essas estranhas visões medievais. Voltando ao antigo bosque, onde dizem terem aparecido as crianças estranhas, ele reflete sobre o que conseguiu com a investigação. Ele conclui que a história do aparecimento das crianças está atestada por 2 cronistas medievais e que estranhos eventos no céu noturno foram registrados por observadores confiáveis na mesma ocasião em que se afirma ter ocorrido o incidente. Nada que eu vi até agora me convenceu de que eu deveria desistir dessa história, de que não haja nada aí. Não parece ser um problema médico que realmente justifica a forte cor verde descrita. A questão estranha a respeito dos alimentos, a questão deles não comerem nada do que lhes foi oferecido. O mistério continua. Ainda há muita coisa a se descobrir. Versão Marshmallow São Paulo.